Olá, meu nome é Terence Pereira Neto e eu vou falar um pouco sobre a pretensão de cordoalhas em estruturas protendidas. O objetivo deste trabalho é mostrar as vantagens do concreto protendido em relação ao concreto armado quando tem-se a necessidade de vencer grandes vãos. Ao longo da carreira profissional, o engenheiro muitas vezes se depara com situações que não sabe como resolver apenas por não conhecer as tecnologias de construção existentes no mercado. Este trabalho visa apresentar uma dessas tecnologias. A metodologia utilizada para a elaboração deste trabalho foi totalmente revisão bibliográfica. Concreto protendido versus concreto armado. Mas afinal, o que é proteção? Segundo Pfeil, a proteção é um artifício que consiste em introduzir numa estrutura um estado prévio de tensões, capaz de melhorar sua resistência ou seu comportamento sob diversas condições de carga. Exemplificando, na primeira figura, tem-se uma viga em concreto armado, com uma armadura passiva. Quando essa viga recebe uma carga, ela tende a fletir, a sofrer uma flecha, e com isso aparecem essas microfissuras na estrutura. A viga em concreto protendido nada mais é do que aplicar uma pretensão em uma armadura ativa na peça, né? Essa armadura ela é tracionada com antecedência. Isso faz com que a estrutura sofra, na verdade, uma contraflecha, uma verga para cima. E daí, quando essa estrutura recebe a mesma carga, essa flecha tende a zerar. Isso significa, na prática, que para uma mesma seção de estrutura, a viga protendida suporta uma carga muito superior à viga em concreto armado. Ou, para uma mesma carga, é possível ter uma viga com seção muito menor do que em concreto armado. Isso significa uma peça mais leve, o que é muito benéfico para a estrutura global. Graficamente, é possível ver esse ganho de resistência do concreto protendido em relação ao concreto armado. Mesmo que as duas estruturas tenham um momento último igual, né, suportem uma carga final igual, o momento de fissuração dessas estruturas é muito diferente. A viga em concreto protendido, ela permite receber uma carga muito superior à viga em concreto armado antes que essa estrutura comece a apresentar patologias. Aqui tem outro exemplo, né? Na figura A, tem uma peça, uma estrutura em concreto armado. É possível ver que apenas um terço dessa seção trabalha combatendo as forças normais da peça, enquanto na peça protendida, figura B, praticamente toda a peça trabalha de forma uniforme, combatendo esses esforços, o que explica esse aumento de resistência. E quanto aos custos desse ganho de resistência? De acordo com Pfeil, a importância econômica do concreto protendido está em que os aumentos percentuais de preço são muito inferiores aos acréscimos de resistência utilizáveis, tanto para o concreto quanto para o aço. Aqui tem uma tabela, né, mostrando esses ganhos de resistência em comparação ao custo. Esses custos estão com preço atualizado para a cidade de Sorocaba em 2021. O concreto utilizado no nosso concreto armado convencional, ele tem em média 30 MPa, enquanto no concreto protendido é 40. E representa um ganho de 1,33. Enquanto o aumento do preço é de apenas 1,12 no custo. Quanto ao aço, o limite de escoamento do concreto protendido é de 190, enquanto do concreto armado é de 50. Isso representa um ganho de 3,8, enquanto o aumento do custo é de apenas 1,54. Quanto aos materiais e métodos de fabricação, existem dois tipos de concreto protendido: o pré-tensionado, onde a tensão é feita antes da concretagem, e o pós-tensionado, quando a tensão é aplicada após peça concretada. Os exemplos aqui mostrados serão para a estrutura pré-tensionada. Os materiais utilizados são concreto, FCK 40, como mencionado,
cordoalhas, que fazem o papel da armadura ativa na estrutura, as formas, né, que dão o molde da peça, o sistema de ancoragem, que são as cunhas e os porta-cunhas, são responsáveis por travar a armadura ativa, manter ela tensionada. O macaco hidráulico, que é responsável por aplicar essa tensão na armadura ativa, e o sistema de desprotensão, que faz com que essa armadura sofra um alívio no momento do saque da peça. Quanto aos métodos de preparação, primeiro tem-se a limpeza da forma e a preparação, que consiste em aplicação de desmoldante, a colocação da armadura passiva e a armadura ativa, que são as cordoalhas. A preparação da proteção são os travamentos da armadura ativa, utilizando-se das cunhas e portas-cunhas, né? E o esticamento do sistema de desprotensão. Ele fica todo aberto antes da proteção. Aqui tem-se a proteção, quando o macaco faz o esticamento do cabo. Aqui é possível ver o quanto o cabo esticou. Esse valor ele é dado em projeto, ele é calculado de acordo com o comprimento total do cabo e a força aplicada de tração aplicada no cabo. Tem-se a concretagem e a moldagem dos corpos de prova. Pós rompimento do corpo de prova e atingido a resistência mínima de saque, é feito a desprotensão, né? É feito o alívio nos macacos, que são os sistemas de desprotensão, para poder sacar a peça. É feito o corte das sobras de cordoalha e o acabamento normalmente com silicone para proteger a ponta desta cordoalha. Conclusão. A estrutura protendida ela permite vencer grandes vãos com estruturas mais esbeltas do que o concreto armado. Isso é muito benéfico para a estrutura como um todo. Tem uma estrutura mais leve. Como, por exemplo, para vencer um vão de 14 metros com essa estrutura protendida, é possível fazer com uma viga de apenas 60 centímetros de altura, enquanto no concreto armado convencional essa viga teria em torno de 1,40 m de altura. Então, isso é muito benéfico para a estrutura, poder trabalhar com peças mais esbeltas e mais leves. Aqui temos exemplos, né, das peças protendidas, né, as vigas de mezanino, as lajes duplo T, vigas de cobertura e as terças de cobertura. Agora será deixado uma lista com as principais referências utilizadas para a elaboração deste trabalho.